Paz de Cristo a todos. Eu precisava gravar demais esse vídeo aqui e na correria, no dia a dia, nos negócios, acabei me enrolando e falei, pô, não vou conseguir. Mas o tema é extremamente importante, é muito importante mesmo. Talvez seja o vídeo mais importante que eu já gravei neste canal de Pedro para você. Então eu peço para que você não pule. Eu gostaria que você que é meu contato visse o link dele lá no teu status, no teu Instagram, em algum lugar, para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis, porque o tema não é brincadeira, o tema é muito importante. Eu acordei hoje com uma vontade de Deus, com uma sede de Deus, com uma necessidade de Deus, com uma saudade de Deus, e eu não tenho a menor dúvida que tudo isso gerou antes no coração de Deus, para que gerasse posteriormente no meu. Por que isso? Porque se nós, filhos falhos, nós, pecadores, sentimos falta de Deus, imagina Deus, que é o Criador da saudade, do amor e do sentimento. Então, se você sente falta de Deus, sente falta de orar a Deus, sente falta de louvar a Deus, imagina Deus, que está lá no céu, mas são mais de 6 bilhões de habitantes, Deus não está nem aí. Ah, mas quantas pessoas louvam melhor do que o Deus não está nem aí? Quantas pessoas oram melhor do que o Deus não está nem aí? Quantas pessoas são mais santas do que eu? Deus não está nem aí. Deus sente saudade de você. Deus sente saudade de mim. E quando você acorda com aquela vontade de chorar e acha que a ansiedade não é ansiedade, quando você acorda com aquela vontade de jogar tudo pro alto, não é vontade de jogar tudo pro alto, é o teu espírito, é a tua alma gritando por socorro, falando, eu preciso novamente de Deus. Porque Deus ele é tão perfeito, tão sublime em todas as coisas que Ele faz, que Ele te coloca em situações que você não entendeu ainda. Ele faz tudo isso para que você volte para aquilo que Ele projetou para a tua vida. Porque Deus ele é tão perfeito conosco que a Bíblia vai dizer assim, ó, vós não sois consumidos porque eu não mudo. Eu não vou colocar um texto áureo aqui porque esse vídeo é extremamente espontâneo. Tudo que eu falar aqui vai ser espontâneo. O Espírito de Deus gerando do meu coração para o teu coração. Quando eu senti essa vontade, essa necessidade, automaticamente eu falei, pô, o que eu faço, meu Deus? Eu preciso ir para a igreja. E algumas pessoas acham que não é importante para a igreja. É importante sim. A igreja não salva ninguém. Salva sim, eu te provo isso dentro da Bíblia. Então precisamos sim. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo de número 11, verso 25, dizendo, e não sejais como os demais, deixando as vossas congregações. Então não diga que a igreja não é importante, porque salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, ele tinha tudo, absolutamente tudo. Ele conseguia tudo o que ele quisesse. Certa feita ele disse, poxa, eu quero construir um lugar para que Deus habite, para que Deus coloque os teus pés, para que Deus ele possa receber os seus louvores. E esse lugar tem que ser na terra. Porque olha a oração, santificado seja o teu nome, tanto na terra, não é só no céu? Então Deus sim, Ele quer colocar, porque Jesus Cristo, certa feita, Ele falou, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde declinar a sua cabeça. Aonde Deus declina a sua cabeça? É na sua casa. E onde nós encontramos o Senhor? Na casa do Senhor. Ah, mas a Bíblia não diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente? Preste atenção, interprete o texto da forma que ele é, tá bom? Porque quando você vai na casa de Deus, Ele já está te esperando, de braços abertos, feliz, como o pai do filho pródigo, nós vamos falar muito dele hoje aqui. E quando você chega na casa de Deus, o que você faz? Você se reconcilia com Ele, você mata a saudade dEle, você beija, você abraça, você abre a geladeira dEle, você vê uma sobremesa lá que você fala, pai, para quem que é isso? Ele vai falar, era para você, meu filho, e você só podia comer aqui. Você abre o armário e tem aquele biscoito que você gosta. E você fala, pai, para quem que era isso? Era para você, meu filho. Mas você só poderia comer ele aqui. Então, todo alimento que você precisa para se saciar, para se mimar, para se sentir feliz, para se sentir realizado, vai estar na casa do Pai. Esquece que na tua casa não vai estar. Note que depois que você casa, a tua vida muda completamente. Mas a comidinha da mãe é insubstituível. E para com essa bobagem de dizer que a casa de Deus não é importante, porque lá no livro de Ageu vai dizer, né? É tempo para vós habitares em vossas casas estocadas ou enfeitadas, e a minha casa há de ficar deserta? Aplicai os vossos corações nos vossos caminhos.
Então você tem que estar sempre em harmonia, comunhão com os outros irmãos na casa do Pai. Preste muita atenção. Tem coisas que são muito fortes, e o que eu vou falar daqui para frente é muito forte e é pesado. E se você não tiver estrutura para ouvir e não quiser ouvir, agora você está autorizado a sair desse vídeo. Porque o que Deus colocou no meu coração vai te incomodar. O que Deus colocou no meu coração vai fazer com que você tenha, às vezes, transtorno de si mesmo, medo de si mesmo, e às vezes até nojo de si mesmo. Tem coisas que Deus vai te colocar em uma situação, porque Ele está sentindo falta de palavras que saíram da sua boca, ou de palavras que ainda sairão da sua boca, porque Deus é passado, presente e futuro. Ele é alfa e ômega, princípio e fim. Ele está em todos os verbos. Ele é o verbo, e lá em João vai dizer, meu Deus do céu, eu sinto a presença dele na minha casa. Obrigado, Deus, por me dar essa mensagem. E obrigado por você estar aqui, porque você vai sentir essa presença de Deus na tua casa também, aonde você estiver. Preste muita atenção no que aconteceu. A Bíblia vai falar sobre um jovem que ele estava murmurando. Ele estava se autodestruindo, porque a murmuração, ela se autodestrói lá no teu interior. Porque o que é uma murmuração? É reclamar em voz baixa. E principalmente com as pessoas erradas. O filho pródigo, ele estava mal dentro da casa de seu pai. Por quê? Porque o coração dele não estava lá. Lembra? Aplicar os vossos corações no vosso caminho? Ele estava na casa do pai, mas era só de corpo físico. Alma e espírito não estavam. E o pensamento também não estava lá longe. Porque geralmente nós queremos aquilo que não é para nós. Geralmente nós queremos aquilo que não é nosso. Geralmente nós cobiçamos aquilo que é nosso, que esquecemos que isso é pecado. Um dos pecados está lá em Êxodo. Vai dizer, não cobiçarás a casa do teu próximo, o cônjuge do teu próximo, os bens do teu próximo, o carro, nada. Então entenda-se que aquilo que é teu está guardado. Então você não precisa ficar cobiçando aquilo que não é teu. Ah, mas é meu, porque eu já tive. É meu, porque esteve comigo um tempo. Entenda-se que você ir na Disneylândia não torna a Disneylândia tua. Entenda que você ir para a praia, você se diverte, você compactua com as coisas que tem lá, mas aquilo não é para você. Aquilo é passageiro. O que é para você vai te fortalecer, vai te deixar feliz, não vai te deixar destruir como você está nesse momento. Ah, mas é só uma fase. Não, aquilo é uma fase. Porque o que é de Deus é eterno. Terra, Deus deixou para os homens, não é eterna. Céu é a habitação dos pés de Deus, é eterno. Então o que é para você vai ser sempre eterno. Então não entenda que, mas eu sempre senti que aquilo era para mim. Escuta, o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Vai doer, mas é verdade. Pense o seguinte: Deus, em toda a sua plenitude, jamais deixaria você sofrer com uma coisa que fosse dele. Jamais. O que é de Deus não acrescenta dores, porque a bênção de Deus é recalada, sacudida e transbordante. O que é de Deus vai te fortalecer, vai te fazer mais forte, vai te fazer feliz. Preste atenção, aquele jovem, a casa era dele já, mas ele não entendia isso. O pai era dele, ele não entendia, tudo isso era dele. Só que ele tinha uma oração engasgada nele que Deus queria ouvir, mas Deus não ouviria ali. Porque naquele momento ele só tinha murmurações dentro dele e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele olha para o pai e para ele: pai, eu não estou feliz aqui, pai, me dá me dá meus bens, me dá minha participação, que eu quero vazar, eu quero ir embora. Porque a gente fica com aquele senso: eu mereço mais, eu quero mais. A gente nunca está feliz, nós nunca estamos felizes com aquilo que Deus se preparou para nós. Sempre queremos o que nós estamos nos outros. E quando criaram as mídias sociais e esse alcance social através de influencers, através de redes sociais, você sempre vai achar que a grama do outro é melhor, que o vizinho do outro é maior. Você vai ver um padrão de ser humano nas redes sociais e vai pensar: é para mim. Você vai olhar aquela menina, opa, essa é a que Deus preparou para mim. Você vai olhar aquele cara, opa, isso é a que Deus preparou para mim. E com sites de relacionamento, pior ainda. Por quê? Porque colocam biografias que são atrativas. Colocam fotos que são atrativas. Colocam tudo que é atrativo. E a partir daí você olha aquilo e fala: Deus, por que você demorou tanto para mostrar isso para mim? Deus, você está de brincadeira, não é possível. Aquela barbinha bem feitinha, aquele olhinho misterioso. As posezinhas. E agora com a inteligência artificial, piorou ainda. Aí você olha e fala: meu Deus, não é possível.
E sabe o que é pior? Quando você vê essa pessoa com outra pessoa. Por quê? Porque você começa a se comparar com aquela. Ah, eu sou melhor. Eu sou mais bonito. Eu sou mais bonita. Eu sou melhor em todos os sentidos. E aí você fala, é isso que eu quero pra mim. A cobiça. Aí você olha, aquilo que é pra mim. E às vezes, ou Deus ou o adversário permite que você tenha aquilo por um certo momento. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele teve. O filho pródigo, quando ele saiu, ele teve os melhores carros. Ele teve as melhores mulheres. Ele ia nas melhores baladas. Ele comia dos melhores restaurantes. Tudo. Imagina ele nas redes sociais. 30 milhões de seguidores. Imagina ele nas mídias sociais. Você sabe uma coisa que pode até derrubar esse vídeo, então eu não vou citar nomes, mas eu vou citar referência e você vai entender. Uma grande influenciadora, ela tem 57 milhões de seguidores. Ela vivia com um influencer e depois foi ficar com o filho mimado de um grande artista, que parou de estudar na 4ª série. Por quê? Porque não precisava, meu pai tem dinheiro. Ele fretou um jato para ir atrás dela. Olha, meninas, que linda, hein? Olha, meninas, olha que legal. Playboyzinho, bonitinho, dançarino de rede social, filho de papai. Olha que legal. Uma idade mediana que não é aquele jovem chato, sem papo, sem, né? E não é tão velho para ser burocrático, sistemático. Olha, é o sonho de toda menina. Pegou, encontrou ela. 30 minutos depois de encontrá-la, nunca tinha visto pessoalmente. 30 minutos depois de encontrá-la, já estavam ficando. Antigamente ficar era dar uns beijos. Hoje ficar é ter relações sexuais. Eu não sabia disso, descobri há pouco tempo. E então ele ficou com ela 30 minutos depois. E ele enche a boca para falar isso. E ela dá risadinha. Um mês depois estavam casados. 2 meses depois estavam com o primeiro filho. E ela enche a boca para falar disso. E sabe o que é mais engraçado? Que quando ele falou que no dia seguinte ele encontraria ela, um dia antes ela teve uma despedida com o ex. Ou seja, teve relação com um dia, teve relação com o outro no outro dia. Mas está tudo bem, porque nós estamos vivendo uma nova era, uma nova modernidade. Agora estão se separando com 3 filhos. O trauma que vai ficar na cabeça dessas crianças, e quem vai fazer a festa são os terapeutas, que são R$500 a hora. O nosso, que somos pobres, é 80. Para eles é 500, 600. Mas para eles não é nada. Por quê? Porque nós damos dinheiro para ele. Assistindo seus vídeos, dando like, comentando, brigando entre nós. E eles ficando ricos. Mas vamos voltar para o filho pródigo aqui. Porque eu sei que muita gente já parou de ver esse vídeo agora. Tinha uma oração muito engasgada no coração daquele jovem. E Deus esperava ouvir essa oração. Porque aquele jovem, quando ele teve tudo isso, chegou um dado momento que, como aquilo era passageiro, tudo que é passageiro se perde, se vai. Ele perdeu. Quando ele perdeu, ele chegou no fundo do poço. Quando ele chegou no fundo do poço, veio o que é normal, a saudade daquilo que tinha. Porque aquilo que nós tínhamos não era suficiente perto daquilo que nós achamos que merecemos. Só que aquilo que nós achamos que merecemos, nós não entendemos que já está pronto, preparado, mas é que vai chegar na hora certa. E aquele jovem não soube esperar, porque a ansiedade está tomando conta dessa nova geração. Quando ele perdeu tudo que fatalmente aconteceria, porque ele era operário, não era administrador, e isso é muito diferente. Deixa Deus administrar suas coisas. Deixa o Pai administrar suas coisas, que está guardado. E é teu, está lá. Tudo que está no céu é seu. Tudo que está na terra é seu. A Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra, não precisa ter pressa. Aquele jovem, quando ele perdeu tudo isso, era fatalmente normal, ele foi trabalhar. Olha aí, por quê? Porque ele era operário, é a única coisa que eu sei fazer. Foi servir aos porcos. Desejou comer aquelas bolotas, olhou para o patrão e falou, deixa eu comer isso aqui que eu tô com fome, eu mereço mais do que os porcos. Não, isso é para os porcos, não é para você. Mas aí já é Deus trabalhando, sabe por quê? Porque se tivesse autorizado ele comer aquela comida dos porcos, ele ia viver comendo comida de porcos. Você que vive essa vida, que você acha que é para você e não é, Deus não permite que você viva e por isso que você está sofrendo. Ah, mas eu queria isso para mim. Não, você está comendo comida de porco. Isso não é para você. Deus tem o melhor para você. E o que você está mirando como melhor para você, porque você está se apegando a momentos que você teve. Porque a tua vida não é essa. Esse não é o teu padrão. Não é o teu padrão social. Uma pessoa que se afasta dos caminhos de Deus, preste muita atenção e eu precisava falar isso. Isso é para quem já serviu a Deus. Para quem não serviu, não é para você.
você alcança um nível de espiritualidade muito forte, você adquire uma presença de Deus muito forte, você se enche de coisas positivas e boas na tua vida. Quando você sai da presença de Deus, essas coisas continuam em você, o Espírito continua em você, toda essa energia continua em você. E aí você começa a sair com várias pessoas que não serviam a Deus, que não tinham as coisas de Deus e que não tinham essa energia positiva. Quando você tem relação com essas pessoas, que é o ficar, você troca energia com elas. Significa que todas aquelas energias que elas carregaram de outras pessoas, que estão cheias nela, isso é bíblico. 7 espíritos imundos, pesquisa. Vem para você. E os 70 vezes 7 que você acha que era o perdão, é os 70 vezes 7 espíritos imundos que foram acumulando, você vai chegar até você. E toda aquela energia positiva, aquele espírito bom que você sai e você vai para os outros. E é por isso que você vê as pessoas bem e você mal. Tá explicado? Entendeu agora? Isso é bíblico. Aquele jovem se esvaziou, ficou pobre. E onde que está o dinheiro do pai? Está com as meretrizes e com os amigos. Olha, isso está na Bíblia. Ele perdeu tudo. Se ele perdeu tudo, foi para alguém. Ou eu estou falando bobagem? Cadê aquela alegria que você tinha? Saiu de você, foi para outro. Cadê aquela espiritualidade que você tinha? Saiu de você, foi para o outro. Cadê aquela energia positiva que você tinha? Saiu de você e foi para o outro. É isso. Simples assim. Só que Deus é tão bom, que Ele espera a gente. Aquele filho, ele voltou pro pai. Por quê? Porque ele reconheceu. Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado como teus filhos. Me torna como dos teus jornaleiros, como dos teus serviçais. O pai mandou matar o melhor bezerro e levou para o filho. Restituiu as roupas. Restituiu o anel e as alpacas. Roupas. Lembra de Adão quando pecou? E Deus colocou vestes nele? Vestes significa, estou cobrindo o seu pecado. Aliança significa perpetuação conjugal. Alparca significa, estou afastando você do pecado, porque os pés estavam no pecado. Ele coloca a alparca para separar ele do pecado. Lembra de Moisés? Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Ou seja, era para ele ter contato com a santidade. Quando o pai falou das alparcas novas, é para ele ter não mais contato com aquilo que o fazia pecar. Deus vai afastar pessoas de você. Deus vai afastar situações de você, porque ele não te quer mais no pecado. Chega, viva uma vida de santidade. Porque o que Deus tem preparado para você é muito maior do que isso que você acha que Ele tem. Fique com essa palavra. E a paz de Cristo invada a tua casa, o teu trabalho, o teu coração principalmente, e te traga paz. Amém?